Você sabe qual é a relação entre a árvore de 8 níveis e o Fimeia? Acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai explicar tudo sobre esse assunto. A árvore de 8 níveis é uma expressão gráfica que demonstra para a gente como uma planta industrial é dividida em todos os seus níveis até chegar nos níveis de componente de equipamento. Então o objetivo dessa árvore é a gente entender uma planta como um todo, toda uma unidade de fabricação, quais são todos os componentes que ela tem dentro dos seus equipamentos. Então essa árvore de 8 níveis vai ser iniciada lá no nível de planta, que é o nível superior, é o nível mais alto da árvore, que é a empresa como um todo, a fábrica como um todo. Depois deste nível, a gente desce para os níveis de área, é a divisão da empresa em áreas. Então, uma unidade de fabricação vai ter lá sua área 1, sua área 2, área 3, cada área responsável por uma parte do processamento do produto ou por o processamento de um produto diferente que compõe o escopo daquela empresa. Depois do nível de área, nós vamos descer para o nível de subárea, que seria a divisão dentro da própria área. Seriam os setores que tem dentro daquela área que têm objetivos diferentes em prol da entrega do resultado daquela área específica. Então a composição de todos os setores compõe a área como um todo e o trabalho de todos esses setores vai compor a entrega daquela área. Abaixo do nível de subárea nós temos o nível de linha. As linhas são o conjunto de máquinas que compõem uma parte da operação daquela subárea. Então a subárea tem os seus processos e dentro desses processos existem conjuntos de máquinas que juntas são responsáveis pela entrega de uma atividade como um todo. Esse conjunto de máquinas, uma ligada na outra, pode ser chamado de linha. Abaixo do nível de linha nós temos o nível de máquina, que são as máquinas propriamente ditas que compõem aquela linha como um todo. Depois disso nós temos o nível de sistema, que são os sistemas responsáveis por atividades dentro daquela máquina, cada um responsável pela sua função. E dentro de cada um desses sistemas nós temos os equipamentos. Os equipamentos, cada um responsável por fazer parte da função do sistema. Ao fim, nós temos o nível de componente, que são as peças que compõem aquele equipamento. São as peças que, montadas juntas, compõem um equipamento que faz parte de um sistema de uma máquina. Quando a gente divide a planta como um todo desta maneira, em 8 níveis, ao final do trabalho nós teremos todos os componentes que compõem todos os equipamentos que estão dentro daquela planta. Então, dessa modo, a gente consegue ter uma visão estratificada, uma visão total de tudo que existe dentro daquela planta e quais são os componentes que eu posso reparar ou não. Agora, qual é a importância que isso tudo tem para o Fimeia? O Fimeia é uma ferramenta de análise de falhas que é feita em um sistema. Então, quando a gente vai fazer um Fimeia de um equipamento, quando a gente vai fazer um Fimeia com o objetivo de manutenção, a gente precisa entender cada máquina dessa que compõe uma linha como sendo um sistema. E depois disso a gente precisa entender quais são os equipamentos e os componentes que tem dentro dessa máquina. Afinal, o Fimeia é feito em nível de componente, no menor nível possível. É entendendo a falha do menor nível que a gente vai entender o efeito que essa falha tem para o meu processo como um todo. Então a árvore de 8 níveis pode ser considerada uma etapa dentro do Fimeia. Sem a árvore de 8 níveis não existe Fimeia. Não vai existir análise de falhas em componentes se eu não souber todos os componentes que tem dentro daquela planta. Então, depois da formação da equipe, a primeira etapa é a árvore de 8 níveis, é entender a planta como um todo, quais são os componentes que compõem ela e onde eles estão alocados dentro daquela planta. A árvore de 8 níveis é muito importante também para você entender o efeito final de uma falha em um componente. A análise é realizada no componente, mas o efeito da falha é analisado na planta como um todo. Então, quando você entende o efeito sobre o componente, você consegue entender o efeito sobre o equipamento, sobre o sistema, sobre a máquina, sobre a linha, sobre as áreas, até chegar ao nível de planta novamente. Então, você primeiro estratifica até o nível de componente e na hora de entender a consequência do efeito, você vai voltar novamente para o nível de planta. Você vai entender o efeito de primeiro nível até o efeito final. Nesse vídeo foi possível você entender qual é a importância da árvore de 8 níveis dentro do Fimeia e como ela é uma etapa primordial para você dar sequência na análise e conseguir entender quais são as falhas do sistema. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal para estar acompanhando mais vídeos de Fimeia e sobre outros conteúdos também de manutenção.
Se inscreve nas nossas redes sociais que tem conteúdo novo todo dia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, aqui na descrição tem um link para você baixar um e-book. Tem tudo que você precisa saber sobre Fimeia. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!